E então, meus amores, lembra que tia já falou das comunidades quilombolas, que são descendentes dos africanos que eram trazidos para cá para serem vendidos como escravos? Então, a tia se adiantou e falou essas características. Eles trabalham normalmente com a agricultura, com o plantio de roças, tá? E continuam preservando as tradições. Os povos indígenas também, porque desde o suposto descobrimento do Brasil, os indígenas já estavam aqui. Muitos perderam suas culturas porque foram catequizados, aprenderam outra língua, mas as comunidades indígenas perduram e continuam suas tradições até hoje. Umas com contato direto com a civilização e outras não, tá? Vocês vão fazer essa atividade, ler esse texto e responder aprendendo com os mais velhos. Só são 3 questões, letra A, B e C. Nós vamos falar sobre um pouquinho do modo de vida em diferentes países. Assim como no nosso país nós vimos que existem diferentes modos de vida, em outros países também, certo? Aí nós temos os Masais nessa foto, que são povos africanos, de uma localização na África, onde eles constroem suas casas. É um marco da cultura deles construir a casa com barro e esterco de vaca, ou seja, cocô de vaca, barro e cocô de vaca. Nós temos os hinduístas aí embaixo, nas margens do rio Ganges, e esse rio é muito importante para eles, mas é bem curioso para a gente, que tem outra tradição, que eles se banham, eles bebem a água, eles jogam as cinzas dos mortos, lavam roupas no mesmo rio. Então, para a gente, o que é um hábito de pouca higiene, para eles é uma questão cultural, certo? E nós precisamos aprender a respeitar essas culturas. Nós temos aí os tuaregs e os esquimós. Os tuaregs estão lá no deserto do Saara, são nômades, ou seja, eles não têm moradia fixa. E nós temos os esquimós, que estão na Groenlândia, no Canadá, no Alasca. E nós vamos ver a questão do clima de diferentes regiões, onde esses povos estão, vai marcar também as características tanto de vestimenta como das moradias. Tia, mas a gente não pode ir até lá. Mas olha que interessante, a gente consegue conhecer várias culturas através da internet, computadores, smartphones, certo? E nós vamos conhecendo esses povos. Vocês vão pesquisar na internet uma cultura de um povo e desenhar ou colar nessa página, tá? Os lugares têm diferentes paisagens, com certeza. Nós vamos ter elementos tradicionais dessas paisagens, paisagens culturais e paisagens naturais. Os elementos são essas características dessas paisagens. Os elementos naturais, eles vão ser marcados por elementos que existem na natureza. Já estão na paisagem natural. Já os elementos culturais vão estar nas paisagens culturais, que são elementos construídos, criados pelo homem. Vocês vão responder esse jogo rápido dessa página, que vocês vão marcar um xizinho nos elementos naturais, e nesse aqui vocês vão marcar um xizinho nos elementos culturais. Olha que curioso aqui, nós temos uma paisagem que foi modificada pelo homem, ou seja, ela é uma paisagem cultural, mas ela tem as características de uma paisagem natural, que é uma plantação. Ou seja, uma roça daquelas de grande proporção que nós temos, como em várias regiões brasileiras nós temos. Então, nós precisamos nos ater a esse tipo de paisagem, certo? Vamos lá. Depois que vocês observarem essas paisagens, esses elementos, nós vamos ter cidades com elementos marcantes, com rios, que são elementos naturais, mas o que vai diferenciar são essas construções nas paisagens culturais, ou seja, elementos criados pelo homem, pontes, viadutos, tá? Depois que nós fizermos isso e responder esses desafios, esses jogos rápidos, que são para ir testando o que a gente compreendeu,
e do que tia Jaque explicou, vocês vão responder, use o que você aprendeu. Nós temos aí caça-palavras, o nome de alguns povos, as diferenças de paisagem natural e cultural, relacionar as características da questão, desculpa, que tia passou, foi direto, das comunidades ribeirinhas, caiçaras e indígenas, naturais e culturais, que tia explicou para vocês. E aqui vocês vão responder aquela linha de chegada, o que vocês compreenderam melhor, sorrisinho, o que ficou meio em dúvida e o que vocês não entenderam, certo? Se tiver, vocês marcam. Se não tiver, vocês não marcam. E por último, vocês vão relembrando aí elementos da paisagem natural e elementos da paisagem cultural, certo? No caso, esses elementos a gente pode encontrar eles a gente já viu, em livros também. Mas lembra quando a tia falou dos smartphones para vocês? A gente não precisa viajar até um país para descobrir características desse país. Hoje a gente tem esse contato com essas culturas, essas tradições, através das telas dos nossos celulares e computadores, como a tia falou para vocês, tá certo? Então, essa viagem pelas culturas desses países, por esses tipos de paisagens, fica fácil, a gente não precisa ir até o local. Ainda bem, né? Porque muitos livros, há um bom tempo atrás, eles tinham apenas escritos. As imagens eram uma coisa mais difícil de se ter nos livros. Hoje nós temos livros muito ilustrados e que trazem uma riqueza de detalhes, como a gente pode observar na questão dos elementos dessas paisagens que no nosso livro a gente viu, certo? Vocês vão responder, assistam o vídeo, respondam a atividade e depois que vocês fizerem isso, vocês podem dar uma revisada com aquela última página do livro, tá certo? Que é essa aqui. Peraí. Tia, mas não é muito porque tem muita imagem, tá? E muita coisa de assinalar, marcar xizinho, associar. Então, é uma atividade bem prática e rápida. Lembre-se sempre, crianças, que as culturas, as tradições, os modos e os lugares que as pessoas vivem podem ser diferentes. Nós podemos conhecer através dos nossos celulares e nossos computadores, mas nós temos que ter uma palavrinha sempre: respeito à tradição e à cultura das outras pessoas, certo? Seja religiosa, seja artística, seja a história de um povo, porque nós não vamos encontrar nem no Brasil, que tem tradições bem distintas, nem no mundo uma tradição igual à nossa. Cada povo tem sua cultura e suas tradições locais, tá certo? Então nós precisamos muito respeitar essas culturas, o modo de se vestir das pessoas, o modo de arrumar os cabelos, de se maquiar, certo? Então nós precisamos ter isso em mente sempre, tá bom? Um beijão de tia Jaque, espero que tenham gostado da aula de hoje. Tchau, tchau!